O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judeia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada do livro do Eclesiástico, nos apresenta uma das mais belas descrições de uma verdadeira amizade. Vai dizer aqui: um amigo fiel é poderosa proteção. Quem o encontrou, encontrou um tesouro. E começa a elencar as características de uma verdadeira amizade. Interessante que nós percebemos que a amizade aqui não é apresentada simplesmente como uma relação humana entre as pessoas, mas como um tesouro divino. Quem o encontrou, encontrou um tesouro. Ao amigo fiel, nada se pode comparar. É um bem inestimável, é algo precioso. A amizade é comparada com um remédio para a vida. Versículo 16. Um amigo fiel é um bálsamo de vida. É algo que alivia os sofrimentos da vida. É verdade. Quando se tem um verdadeiro amigo, como diz Santa Teresa, a verdadeira amizade é um reflexo do amor de Deus. Então, se é um dom de Deus, se é um reflexo do amor de Deus, se é uma maneira de Deus nos amar, é um bálsamo, é um alívio, é uma ajuda para esta vida que nos encaminha para outra. É uma graça de Deus, é um presente de Deus. Versículos 16 e 17 da primeira leitura de hoje, de Eclesiástico, capítulo 6, diz aqui: um amigo fiel é um bálsamo de vida, os que temem o Senhor vão encontrá-lo. Então é um presente de Deus. Quem temer ao Senhor, isto é, quem for amigo de Deus, terá a capacidade de encontrar verdadeiros amigos. Por quê? Porque se você é amigo de Deus, você está na sabedoria, não é assim que diz o livro dos Provérbios, capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você teme a Deus, né, lembrando, né, que o temor de Deus não é um medo de Deus, mas é
o reconhecimento da sua grandeza, da sua majestade, do seu amor. É aquela sabedoria que faz você ter Deus como o bem sem o qual nada é bom. Quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. Isso diz e nisso crê quem é sábio. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ora, quem tem esta sabedoria tem a luz necessária para reconhecer um bem verdadeiro numa pessoa. Então terá bons amigos. E é claro, é óbvio, a primeira coisa, será um bom amigo. Que se ele teme a Deus, ele é fiel. Ele não é um traidor. Ele não é uma pessoa desleal. Não é um mentiroso. Então ele procura, por amor a Deus, viver as virtudes. Virtudes estas que nos dão a possibilidade de ser verdadeiros, de sermos verdadeiros amigos e, consequentemente, termos verdadeiras amizades. Então, uma verdadeira amizade é um dom de Deus. Os que temem o Senhor vão encontrá-lo. Quem teme ao Senhor terá uma excelente amizade. A tradução aqui está, conduz bem a sua amizade, mas nós iremos encontrar também outras traduções que dizem, quem teme ao Senhor terá uma excelente amizade, porque como ele é, tal será o seu amigo. Ora, se ele teme a Deus, ele terá amigos tementes a Deus, porque uma amizade nos faz olhar para o mesmo ponto, ter valores semelhantes. Então eu vou amar, eu terei como amigo aqueles que amam a Deus também. É impossível você ter como amigo uma pessoa que odeia a Deus. Como é que eu terei como amigo uma pessoa que odeia minha mãe? Não dá. Como é que eu terei como amigo uma pessoa que odeia o meu pai? Não dá. Por quê? Porque se eu os amo, eu não vou suportar ter como amigo uma pessoa que odeia aquilo que eu mais amo. Aqueles que eu mais amo. Ora, apliquemos agora isso a Deus. Isso ganha uma grandeza ainda maior. Então, se nós temos valores semelhantes, se nós amamos a Deus, se nós caminhamos para o mesmo fim, nós podemos ser amigos. Por isso, quem teme o Senhor encontrará verdadeiras amizades. Mas o trecho de hoje, retirado do livro do Eclesiástico, capítulo 6, versículo 5 e diante, nos mostra que infelizmente nós não estamos privados, imunes de encontrar falsos amigos. Diz aqui, a partir do versículo 7, se queres adquirir um amigo, adquire-o na provação e não te apresses a confiar nele. Então, a amizade vai sendo construída. Você vai vendo se aquela pessoa é alguém a quem você pode confiar o seu coração, os seus segredos. Como diz aqui, sejam numerosos os que te saúdam. Isto é, os conhecidos. Os que respeitam você, sejam numerosos os que te saúdam, mas teus conselheiros, um entre 1000. Então, alguém a quem eu vou ouvir, eu vou bem selecionar. Por quê? Porque eu temo o Senhor, eu sou amigo do Senhor, então eu quero ouvir conselhos que me conduzam à verdadeira amizade, a amizade por antonomasia, por excelência, que é a amizade com Deus. Pois bem, se queres adquirir um amigo, adquire-o na provação e não te apresses a confiar nele, porque há amigo de ocasião que não persevera no dia da aflição. O amigo desleal. E é interessante aqui que
o livro do Eclesiástico vai apresentando exemplos de amizades desleais, mas você ouça isso com a primeira atitude de eu não quero ser assim. E não de, quem é que já foi desleal comigo? Quem é que já traiu a minha confiança? Quem é que já me recompensou com mal o bem que eu fiz? A atitude espiritual saudável não é esta primeiramente. Mas será que eu não estou sendo mal, desleal, infiel com os outros? E aqui por amigos, vamos aplicar de uma maneira mais generosa, apliquemos aqui aos nossos familiares. Apliquemos marido, esposa, irmãos, pai, mãe, filhos. Isto é, será que eu estou sendo um bom amigo para essas pessoas? Será que eu estou sendo um reflexo do amor de Deus para essas pessoas? Será que eu estou sendo um remédio para a vida para essas pessoas? Será que eu estou sendo um tesouro divino para essas pessoas? Será que eu estou sendo uma graça de Deus para essas pessoas? Que senão você escuta essa palavra e começa, eu quero também encontrar um tesouro divino. Eu quero também encontrar um remédio para a vida, um bálsamo para a vida. Eu quero também ter esta graça de uma verdadeira amizade. Mas calma, nós iremos chegar lá. Mas o caminho para ter verdadeiros amigos é temer ao Senhor e, consequentemente, sendo bom, pelo menos naquilo que compete a você, sendo um bom amigo para aqueles que de você se aproximam. Esta é a porta de entrada. Seja para ter. O problema é que não poucas vezes nós queremos ter para depois ser e acabamos não sendo verdadeiros amigos. Tornamos-nos falsos interesseiros. Procuramos amizades apenas movidos pelos nossos interesses. Pois bem, mas continua aqui. Porque há amigo de ocasião que não persevera no dia da aflição, na dificuldade. Há amigo que passa para inimigo, para a inimizade, e que revela as desavenças para te envergonhar. Como um dia desfrutou da sua confiança e teve acesso à sua vida, teve acesso às suas fragilidades. E como se tornou seu inimigo, sua inimiga, começa então a espalhar aquilo que um dia obteve por causa daquela amizade. Por isso, dentre 1000, escolhe um para teu amigo. Escolhe uma para tua amiga. Escolhe um para teu conselheiro. Quando fores, versículo 10, há amigo que é companheiro de mesa e que não persevera no tempo da necessidade. Se você está com a carteira cheia de dinheiro, você vai ter muitos amigos. Quando você empobrece, todos eles fogem. Aí você sabe quem são os verdadeiros amigos, aqueles que estão comigo na dificuldade. Meus santos, eu estou fazendo aqui uma aplicação para as nossas amizades, mas não há como você ouvir tudo isso e perceber que Jesus é o amigo fiel por excelência, né? Ele que está comigo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da minha vida. Ele que não me vira as costas, até mesmo quando eu lhe sou infiel. Por quê? Porque Ele é fiel. Continua. Mas se fores humilhado, quando fores bem-sucedido, ele será como teu igual, como um irmão. Quando fores bem-sucedido. E sem cerimônia dará ordens aos teus criados. Mas se fores humilhado,
ele estará contra ti e se esconderá da tua presença. Isto é, quando a tua vida começar a descer ladeira abaixo, ele se afasta de ti. Então, infelizmente, nós não estamos imunes, porque nós olhamos para Jesus e vemos Judas, que traiu a amizade de nosso Senhor. Nós olhamos Davi e vemos Absalão, seu filho, que atentou contra o pai para tomar o trono do pai. O filho que atenta contra o próprio pai. Nós vemos aqui no evangelho de hoje, que apresenta Jesus falando a respeito da maldade do divórcio. E nós vemos que muitas famílias se acabam, por quê? Porque acabou a amizade, a lealdade, a fidelidade, a verdade, o suportar as limitações daquela pessoa. Porque quem não estiver disposto a perdoar, nunca terá amigos, nunca terá irmãos, nunca terá pai, nem mãe, nem filhos. Se você tem um coração duro, se você é duralex, sedilex, a lei é dura, mas é a lei. Se você guarda a mágoa até a 10ª geração, você não esquece, você está se indispondo a ter uma verdadeira amizade, a ter um relacionamento sadio com seus irmãos, com seus amigos, com seus familiares e inclusive com Deus, porque misericórdia e piedade é o Senhor. Como é que eu serei amigo dele se os meus valores são tão diferentes dos dele? Ele perdoa, ele é fiel, ele é leal, ele é a verdade, mas eu não perdoo, eu sou traíra, eu sou mentiroso, eu sou desleal, e o meu coração é duro como pedra, com os meus amigos, com os meus familiares. Meus irmãos, que cada um aqui comece a se autoanalisar. Isto é, diz aqui a palavra: quem teme o Senhor encontrará uma amizade semelhante, terá uma amizade excelente. Os que temem o Senhor encontrarão um semelhante dom. Então, eu tenho bons amigos. Eu tenho sido bom para os meus amigos, os meus irmãos, os meus pais. Pense no seu relacionamento em casa com seus irmãos. Porque é muito fácil a gente pensar em pessoas bem distantes. Mas os primeiros amigos que Deus nos deu são os nossos familiares. Se eu vivo me mordendo com os meus irmãos, com os meus familiares mais próximos, será que isso é mesmo culpa deles? E que por isso eu preciso deles me afastar? Ou porque eu não temo o Senhor e por isso eu não tenho boas amizades, eu não tenho bons relacionamentos, inclusive com os meus familiares? Porque se eu temo ao Senhor, eu procuro ser humilde, porque o meu Senhor é humilde. Se eu temo ao Senhor, eu reconheço a grandeza de Deus, a sabedoria de Deus, os mandamentos de Deus e procuro colocá-los em prática. E isso atrairá pessoas que também amam a Deus e temem a Deus. Estamos de acordo que relacionar-se com uma pessoa santa, com uma pessoa virtuosa, é mais fácil do que relacionar-se com uma pessoa orgulhosa, arrogante, mundana, carnal. Mas não faça, padre, eles são arrogantes, eles são mundanos, eles são carnais. Não, aplique a você. Será que eu não estou sendo arrogante, orgulhoso, desleal, infiel,
E por isso, eu me predisponho a não encontrar, a não fazer verdadeiras amizades, a não ter um bom relacionamento com os meus familiares. Quem teme ao Senhor encontrará semelhante dom. Peçamos, meus santos, peçamos a Deus que nos conceda a graça deste princípio da sabedoria. Quem teme ao Senhor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se eu tiver amizade com Deus, eu irei encontrar pessoas que amam também a Deus e eu as amarei também. Não me vem aqui à mente quem foi que isso disse, se foi um santo ou um grande sábio do passado. Acho que foi um santo, mas não me vem à mente quem. Mas existe a frase de uma pessoa ilustre que dizia assim: quando eu sei que existe um amigo de Deus, um santo, eu vou à sua procura. Quando você sabe que existe uma pessoa virtuosa, que ama a Deus, você quer de alguma maneira estar próxima dela, daquela pessoa. Você quer conhecer aquela pessoa, você quer ouvir aquela pessoa, porque ela ama a Deus, ele ama a Deus, ele é santo, ela é santa. Se você teme a Deus, você vai se predispor cada vez mais a se cercar de pessoas semelhantes e se tornará mais difícil de você experimentar falsas amizades. Mas se você não ama a Deus, você consequentemente, porque não presta, só se cerca de quem não presta também. Porque semelhante atrai semelhante. Mas se você ama a Deus, se você teme a Deus, você se cercará de pessoas que amam a Deus, que temem a Deus e fará boas amizades que ajudarão você a caminhar para o céu, para viver plenamente aquela amizade perfeita que já desfrutamos aqui na terra. Que Deus nos conceda esta graça, que Deus nos conceda esta sabedoria, este princípio da sabedoria que adquirimos com o temor do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.